Olá, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, um bom anoitecer para todos. Me chamo Tatiana, para os que não me conhecem, né, que estão chegando agora no meu canal de leitura. Estamos aqui fazendo leituras, né, de livros como Bíblia, como apócrifos. No momento estamos fazendo a leitura dos apócrifos, tá? Mas se você sentiu o desejo de ouvir também a leitura da Bíblia, tem alguns livros que já foram feitos leitura, né? São os primeiros vídeos que tem neste canal. E vocês, como é que vocês estão? Estão bem? Como é que estão as coisas aí com vocês? Espero que estejam tudo bem com vocês, né? Com todos nós. Como é que você está com seu Pai Celestial? Você está buscando intimidade com teu Pai? Conversando com Ele? Porque Ele diz na palavra que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, meu querido e minha querida, independente de onde estivermos, seja este adorador em espírito e em verdade que o Pai procura. Não te preocupa, não pensa assim, eu não estou no templo, não estou na igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Então não te preocupa com o local. A igreja somos nós. Ali é uma casa feita por mãos de homens. E na palavra diz que o nosso Pai, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, meus amados, nós temos total liberdade para buscar o nosso Pai, para estar em comunhão com o nosso Pai, para ter intimidade com o nosso Pai. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o local, é todo momento. Como o próprio Salmo 1 diz, que a gente deve meditar na palavra, na sua palavra, dia e noite. Ele diz também, se você quer falar comigo, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala comigo. E eu te responderei, eu te ouvirei e te responderei. Meus queridos, não é difícil. Não, vamos quebrar esses tabus que nos enfiaram goela abaixo. É tão simples servir ao nosso Criador, é tão simples estar na presença dEle. É tão bom, é tão prazeroso. Vocês não têm noção, para quem ainda não buscou ter essa experiência com o nosso Pai. Bom, meus amados, como todos sabem, nós estamos fazendo a leitura, né, neste livro apócrifo, volume 1. Inclusive tem algumas pessoas que estão me seguindo, né, seguindo o nosso canal aqui, canal de leituras, e desde já quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando as leituras, né, que estão trazendo aí comentários muito, muito carinhosos, né, comigo, para com a minha pessoa, e eu agradeço muito cada um de vocês, por cada vida, né, por cada pessoa que está aqui, se disponibilizando de ouvir as leituras, né, de querer aprender. Como seria bom se todos fizessem isso, tirassem um tempo para aprender, para buscar as coisas do Pai, as coisas do alto em primeiro lugar. Ele diz que a gente deve buscar em primeiro lugar o seu reino, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Entende, meus irmãos? Então não é difícil, é simples. Mas é por amor, a gente faz essas coisas por amor, tá bom? Então, por amor ao nosso Pai. E eu, mais uma vez, né, continuando, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando as leituras, né, aos irmãos, às irmãs que estão trazendo comentários, assim, que estão me deixando muito feliz, sabe, em ler os comentários. Peço até perdão para os que ainda não respondi, mas vou responder todos os comentários. Eu tenho o prazer de responder todos os comentários. E todas as palavras que os irmãos e as irmãs estão dirigindo a mim, seja dada ao nosso Pai. Toda honra e todo louvor seja para o nosso Pai Iarro e o nosso Salvador Yahushua. E para aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. Tá? Ative o sininho para que o YouTube entregue
o conteúdo para cada um de vocês. Às vezes, quando a gente, até mesmo quando ativa o sininho, às vezes ainda não entrega, que dirá se não ativar esse sininho. E assim, meus queridos, como eu queria poder postar todos os dias vídeos, né? Mas não é tão simples assim. Não é chegar e pegar um livro e simplesmente ler e trazer aquele... ler tudo assim, sabe? De qualquer jeito, não. Eu primeiro, no começo, nos primeiros vídeos, né? Até que eu estava fazendo a leitura aqui na íntegra. Era no momento do vídeo, era a leitura que eu estava fazendo. Mas eu comecei a perceber, e isso veio até de mim mesmo, assim, o desejo de não só fazer leituras, mas assim, tem muitas palavras que a gente não sabe o significado, né? E eu senti o desejo de pesquisar primeiro, para que quando eu venha trazer a leitura, eu já trazer o significado dessas palavras, se assim eu achar nas pesquisas, né? Até mesmo para facilitar para vocês que estão assistindo aí, que estão ouvindo a leitura, né? Facilitar para vocês, tá? E para mim também, porque eu também estou aprendendo com vocês, tá, meus irmãos? Aqui eu não sou a dona da verdade, eu não sou a bambambam da história. Aqui eu também sou uma pessoa que me colocou diante do Pai, tá? Eu quero me diminuir para que Ele cresça na minha vida, assim como na tua vida também. E quanto menor nós formos, maior o nosso Pai é na nossa vida. Então, tudo que for feito seja para Ele, para louvor dEle, tá? Para a honra dEle, tudo é para Ele. Então, meus queridos, nós terminamos no vídeo anterior um livro completo. E eu prometi a vocês que eu vou trazer hoje nesse vídeo mais uma história também completa. É um livro pequeno. Ele já é dividido em capítulos, mas é um livro pequeno e dá para ser lido só em um vídeo. E eu aqui apresento a vocês mais um livro da infância do nosso Salvador. E conforme o índice, é o último livro da infância. Nesse grupo que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, e eu vou mostrar de novo. Aqui, meus amados, olha, nessa parte aqui, vocês estão vendo? Aqui nós estamos já terminando já a história da infância do nosso Salvador. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui melhor. Da infância do nosso Salvador, tá? Nós já vamos ler esse último aqui, tá bom? Agora, se nós acharmos outros livros da infância do Salvador, é lógico que nós vamos ler, tá? Mas eu terminando esse de hoje, eu já vou partir para outras histórias que talvez até fale da infância do Salvador, né? Pela história. Mas aí a gente vai ver o título que pode ser diferente, tá bom? E esse livro de hoje que vai ser lido se chama Evangelho Pseudo Tomé. Bom, existem 2 apócrifos com o nome Tomé. Tem esse que é até onde eu lembro, tá? Se existe mais, eu não tô lembrando agora. Mas existe o Evangelho Pseudo Tomé e existe o Evangelho de Tomé. Evangelho de Tomé. Então, assim, esse livro aqui, Evangelho Pseudo Tomé, diz assim, narrações sobre a infância do nosso Salvador Yahushua, por Tomé, filósofo israelita. Esse Tomé, meus queridos, o israelita filósofo, este Tomé, ele não é o mesmo Tomé apóstolo de Yahushua. Ele não é o mesmo Tomé. O que diz assim? Agora, o apócrifo, o Evangelho de Tomé, o outro apócrifo, né? Esse sim é o Tomé apóstolo de Yahushua. Aquele que só acreditou em Yahushua quando ressuscitou, quando ele tocou, quando ele viu e quando ele tocou nas suas chagas. É esse Tomé, tá? Então existe o apócrifo de Tomé. Esse Tomé apóstolo de Yahushua, tá bom? Já esse aqui,
Pseudo Tomé não é um israelita, é um filósofo israelita. Bom, segundo pesquisas, que eu fiz, este apócrifo ele foi escrito no século entre 1 e 2, porque não tem assim uma certeza. Uns acreditam que foi no século 1, outros acreditam que foi no século 2. Alguns estudiosos acreditam que esse livro é uma continuação da narração da infância de Yahushua. Esse apócrifo revela a infância do nosso Salvador Yahushua de 5 a 12 anos de idade. Então, meus queridos, nós vamos começar a fazer a leitura deste livro e conforme a leitura, agora sim eu posso dizer para vocês que eu já fiz a leitura. Nos outros vídeos eu disse, eu estou lendo junto com vocês. Mas agora eu fiz a leitura anteriormente, estudando, procurando palavras difíceis, o significado, para poder melhorar, a nossa leitura, o nosso conhecimento, o conhecimento que vai chegar para nós dentro dessa leitura. Começando aqui no capítulo 1, eu, Tomé, israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos descendentes dos gentios a infância do nosso Salvador Yahushua e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. O princípio é como segue. Vejam bem o que ele está dizendo, Maravilhas que ele realizou, tá? Desde que ele nasceu. Vejam bem, na Bíblia só vai mostrar esses milagres, já Yahushua grande, mas os apócrifos mostram as maravilhas, os milagres, os prodígios desde que ele nasceu. E eu não descarto, meus irmãos, eu não descarto. Eu sempre disse aqui, eu não estou batendo martelo de tudo, mas aquilo que eu vejo que tem respaldo bíblico, aquilo que eu vejo que está entrando em convicção no meu coração, eu fecho com a leitura. E eu sei de quem eu estou falando, eu sei de quem eu estou lendo. É o nosso Salvador. E o nosso Salvador, ele não vai ter poder para realizar milagres só quando ele crescer, jovem, adulto. Não, porque ele é o Filho do Criador. Ele veio com uma finalidade, ele veio com uma missão. Ele é especial. Então, por que não acreditar que Yahushua, quando bebê, desde bebê, ele veio mostrando coisas tremendas? Por que não acreditar? Então, eu, Tatiana, eu acredito piamente. Continuando aqui, O princípio é como segue. Capítulo 2. Este menino, Yahushua, que na época tinha 5 anos, já começou dizendo a idade, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho depois de haver chovido. E, represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com a sua palavra. Fez depois uma massa mole com o barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era então um sábado, era o 7º dia, e havia outros meninos brincando com ele. Porém, um certo homem judeu, vendo o que Yahushua acabara de fazer num dia de festa, foi correndo até o seu pai, José, e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho e, juntando um pouco de barro, fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia de sábado. Aí eu vou dar uma pausa aqui e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vocês se recordam que nós fizemos essa leitura desse mesmo jeitinho em outro livro apócrifo, que foi lido já nos vídeos anteriores,
onde mostra Yahusha brincando com as crianças, né? E os coleguinhas dele, e ele começou a fazer os bonequinhos. Lembram? Ele fazia os bonequinhos, ele dava vida aos bonequinhos. Os bonequinhos até se alimentavam, os animaizinhos, os bonequinhos se alimentavam, bebiam água, tinham vida. Ele dava vida àquelas figuras que ele fazia. Os passarinhos voavam, os bichinhos comiam, bebiam água, as pessoas também do mesmo jeito. Então ele fazia também com a lama que ele fazia ali aquela lama, né, da poça do riacho com a terra, e fazia essas figuras. Vocês lembram dessa história? Pois bem, essa história está lá no Evangelho Árabe, para quem está começando hoje, assistindo aqui o vídeo da leitura, e tem os livros em mãos, né, que queiram acompanhar, que queiram se certificar se é isso mesmo que eu estou falando. Está lá no Evangelho Árabe da Infância, nesse mesmo livro, Apócrifo, volume 1, no capítulo 45, o Evangelho Árabe da Infância, ele está lá na página entre 467, 468, tá? E ele está no capítulo 45, essa história, onde fala de Yahusha fazendo as figuras de barro. Para quem quiser acompanhar, né? Pode ir lá nesse livro também. Então, aqui ele está falando justamente por quê? Porque é um dia de sábado, né? E este rapaz viu Yahusha fazer aquilo ali e achou aquilo ali uma heresia. Por quê? Porque o dia de sábado é um dia que não se deve fazer nada, conforme a lei lá do Pentateuco, né? Dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Não se podia fazer nada, nem as pessoas dentro de casa, nem os forasteiros, os estrangeiros, nem os seus animais, nem os escravos, não podiam fazer nada, nem cozinhar, nem lavar, nada dos seus afazeres. Por quê? Porque era um dia santo, puro, né? Sagrado. Tá? Eu continuo com essa tese. Muitos aí estão dizendo que foi abolido, tá? E o próprio Yahusha disse: eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Então tá tendo algo estranho bem aí, que não bate, né? Então aqui vocês perceberam que bem aqui diz assim, ó: porém, um certo homem judeu, vendo que Yahusha acabara de fazer num dia de festa. Então, esse dia sétimo, esse dia santo, sagrado, o sábado, era um dia de festa. Igualmente as festas do Criador, as 7 festas do Criador: Tabernáculo, Pentecostes, Pães Asmos, Páscoa, não me recordo agora os outros, expiação. Essas festas que são do Criador, todas eram celebradas com festa, com regozijo, tá? Só tem uma festa que é a festa da expiação, onde as pessoas eles se retiravam, né? Se isolavam. Para quê? Para refletir sobre os seus pecados, sobre o que cometeu de tanto pecado, para pedir perdão para o Pai. Então, nessa festa, é uma festa diferente. Por quê? Porque eles se vestiam com sacos de pano para se humilhar diante do Criador, pedindo perdão pelos pecados. Essa festa é uma vez por ano, meus irmãos. Uma vez por ano é feita essa festa. Ah, mas se a gente pedir perdão todos os dias, não é a mesma coisa? Meus queridos, se você pedir perdão pelos seus pecados, pedir com sinceridade, qualquer dia, qualquer hora, nas tuas orações, o Pai com certeza te perdoará. Agora, esta festa, ela é exclusivamente separada como um dia, né? Porque tem uma especialidade nela, tem uma importância nela, tem um significado diferenciado nela, que é preciso ser estudado de outras maneiras, tá bom? Em vídeos, tem muitos vídeos explicando sobre essas festas, tá bom? E aqui a gente está vendo que o sábado também era comemorado, era uma festa, era comemorado, né? Lá entre eles, o povo hebreu, né? Sim, aí o rapaz foi, né? Falar para José, né? Olha,
teu filho está no riacho e juntando um pouco de barro, fez uma dúzia de passarinhos, profanando com isso o dia de sábado, não sabendo ele que ele está falando de quem? Do filho do dono do sábado, que é o nosso pai. José veio ter ao local e, ao vê-lo, ralhou com ele, dizendo: por que fazes no sábado o que não é permitido fazer? O pai de Yahushua, pai de criação de Yahushua, tá? Ele vem: por que fazes isso no sábado, o que não é permitido fazer? Mas Yahushua, batendo palmas, dirigiu-se às figurinhas, ordenando-lhes: voai, batendo palmas. E quantos anos, vocês lembram quantos anos ele tinha aqui? 5 aninhos. 5 aninhos. Batendo palmas, ele deu ordem aos passarinhos: voai, os passarinhos feitos de barro. E os passarinhos foram todos embora, gorjeando. Os judeus, ao verem isso, encheram-se de admiração e foram contar aos seus superiores o que haviam visto Yahushua fazer. Capítulo 3. Encontrava-se ali presente o filho de Anás, o escriba, e teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Yahushua, usando uma planta de vime. Esse filho de Anás, o escriba, teve a ideia de fazer escoar as águas represadas por Yahushua usando uma planta de vime, ou seja, ele foi bagunçar a brincadeira dos meninos, né? Mais propriamente dito, de Yahushua, né? Ele foi bagunçar, escoando aquela água com uma planta de vime. Essa planta vime, ela é uma espécie de planta que serve tanto como remédio como para artesanato. Vocês vão lembrar daquele cesto que Moisés foi colocado dentro do cesto pela sua mãe, né? Lá no riacho, e a filha de Faraó foi lá e adotou Moisés. Ele estava num cesto de junco. Esse junco é o mesmo vime, tá bom? Eu até coloquei aqui para explicar um pouco para vocês, ó. Essa é a mesma espécie que se fabricava os cestos no Egito, né? Como é citado a história de Moisés sendo colocado no cesto de junco ou vime. Como eles faziam? Eles pegavam uma vara nova e flexível do vimeiro, eles descascavam essa vara e colocavam para secar, tá? E assim eles pegavam essas varas e fabricavam móveis, cestos, entende? Que justamente foi um desses cestos que Moisés foi colocado. Então, essa mesma vara de vime, tá? Essa mesma planta vime, foi que esse escriba, o Anás, ele escoou a água da pocinha que Yahushua estava brincando. Agora vejam o que aconteceu. E eu vou dizer bem aqui para vocês, eu fui pesquisar em uma das pesquisas pelo Google. Eu fiquei assustada quando... por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao pesquisar as coisas, sabe, meus queridos? Olha o que disseram nessa pesquisa. Que lá, claro que eles não colocaram Yahushua, eles botam Jesus, né? Na pesquisa, mas eles colocaram assim, que nesse livro, eles estão dizendo que Jesus é vingativo. Que Yahushua é vingativo. Entendeu? Por quê? Porque Yahushua não deixava barato, não deixava almoço para janta. Entendeu? A pessoa fazia uma maldade com ele aqui, ele era uma criança, mas ele já tomava as providências. Então, nessa pesquisa diz que ele era vingativo. Se a gente não tomar cuidado com as coisas que também está pesquisando, a gente vai cair num dos maiores enganos, sabe, meus irmãos? Perigoso. É muito perigoso. Por isso que a gente tem que ter, primeiramente, o discernimento do Pai. Pedir para que nosso Pai, o seu Espírito, nos dê discernimento, sabedoria, nos ensine, nos mostre, nos traga convicção do que nós estamos recebendo de informações, aprendendo com homens, aprendendo com pesquisas de homens, que não deixa de ser de homens, mas são pesquisas de homens. Mas está chegando até nós, então nós temos que ter muito cuidado com todos esses tipos de pesquisa. Vocês já perceberam que
Todas as pessoas que vão defender, eles defendem aquilo que eles interpretam, da forma que eles interpretam. Agora, se, por exemplo, o que eu estou interpretando aqui, se você não entendeu da forma que eu interpretei, eu não posso te obrigar a acreditar naquilo que eu estou interpretando. Entendeu, meus queridos? Eu não posso te obrigar. Então, cabe a cada um, com a sabedoria e o discernimento do Espírito do Pai, para entender tudo que está chegando até nós. Ele bagunçou a brincadeira de Arruxa, né? E continuando aqui. Ante essa atitude deste rapaz, filho de Anás, o escriba, e Arruxa indignou-se e disse: malvado, ímpio e insensato, será que as poças e as águas te estorvavam? O que é estorvar, meus queridos? Incomodar. Ele quis dizer assim, ó: será que as poças e as águas te incomodam? Ficarás agora seco como uma árvore, sem que possas dar folhas, nem raiz, nem frutos. Ele aqui mostrou para ele por que te incomoda, o que está te incomodando eu fazer essas coisas aqui. Malvado, insensato, viu? Ficarás agora seco. Esse escriba ficou seco. Vamos ver o que a continuação aqui. Imediatamente o rapaz tornou-se completamente seco, e os pais pegaram o infeliz, chorando a sua tenra idade, e o levaram ante José, maldizendo-o por ter um filho que fazia tais coisas. Maldizendo quem? José. Eles foram maldizendo José por ter um filho que fazia tais coisas. Capítulo 4. De outra feita, ele andava em meio ao povo, e um rapaz que vinha, ele e Arruxa, tá, meus irmãos e minhas irmãs? De outra feita, ele andava em meio ao povo, e um rapaz que vinha correndo esbarrou em suas costas. Irritado, e Arruxa lhe disse: não prosseguirás teu caminho. E imediatamente o rapaz caiu morto. Algumas pessoas que viram o que se passara disseram: de onde terá vindo esse rapaz? Pois todas as suas palavras tornam-se fatos consumados. De onde terá vindo? Quem és tu? Né? Vocês lembram que teve uma história que eu fiz a leitura, eu disse que eles são considerados como feiticeiros, e Arruxa é considerado um feiticeiro? Pois é, por causa dessas coisas. E os pais do defunto, chegando a José, o interpelaram, dizendo: com um filho como esse, de duas uma, ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não a amaldiçoar, pois causa a morte aos nossos filhos. Entendeu? No entender deles, José amaldiçoava o filho. Entendeu? Porque o que Arruxa estava fazendo ali era só maldade. Agora eu pergunto para vocês: esse rapaz que caiu morto, ele veio e esbarrou na costa de Arruxa. Eu pergunto bem aqui para vocês: será que na hora que ele vinha correndo ele não viu Arruxa? Será? Quem não estava vendo eles era Arruxa. Não estava vendo. Eu falo de visão, tá? Porque Arruxa com certeza sabia que ia acontecer. Mas quem não estava vendo era Arruxa. O que estava correndo lá de trás viu ele e esbarrou na costa dele. Aí eu pergunto para vocês: vocês acham que essa pessoa que fez isso não fez porque quis? E não é por isso que Arruxa, sabendo, porque ele sabe, tá? Lembrando sempre, o filho do Criador, ele sabe sim, entendeu? Por esse motivo ele amaldiçoou e o rapaz caiu morto. É uma reflexão para nós, né? Então, e é isso, me veio agora na mente, tá?
Será que ele não, na hora de esbarrar na costa de Yarruxa, ele não estava vendo Yarruxa? Por isso que eles disseram para José assim, né? Ou não podes viver com o povo, ou tens de acostumá-lo a abençoar e não amaldiçoar o teu filho, pois causa a morte aos nossos filhos. Isso eles dizendo para José. Capítulo 5. José chamou Yarruxa à parte e o admoestou da seguinte maneira: por que fazeis tais coisas, se elas se tornam a causa de eles nos odiarem e perseguirem? Yarruxa replicou: bem sei que estas palavras não vêm de ti, meu pai. Aqui eu estou acrescentando meu pai, né? Para que fique mais entendível, né? Bem seis que estas palavras não vêm de ti, mas calarei por respeito à tua pessoa. Porque Yarruxa era muito obediente a seus pais, sabe? Era muito obediente e carinhoso com seus pais. Vocês vão se recordar de quando José estava no leito de morte. O carinho de Yarruxa com José. Que coisa linda, né? E o pedido de Yarruxa em oração ao pai dele, que está no céu, né? Que é o nosso pai também, nosso Criador, pedindo para que o corpo de José não passasse pelos processos depois da morte, mas que fosse direto para o paraíso. Não passasse pelo juízo final, pelo julgamento, né? Mas que fosse direto, entendeu? Então, a gente lendo assim, a gente pensa que Yarruxa é muito ríspido com os pais, mas não é. Tanto que ele disse assim, bem sei que estas palavras não vêm de ti, meu pai, mas calarei por respeito à tua pessoa, viu? Esses outros, ao contrário, receberão seu castigo. Então ele sabe, né? Então ele está querendo dizer o quê? Que ele sabe que essas pessoas não são tão boas assim quanto se pensa. Como essa pesquisa foi dizer que Yarruxa é vingativo. Então olha só a continuação. Esses outros, ao contrário, receberão o seu castigo. E no mesmo instante, aqueles que haviam falado mal dele, mal de Yarruxa, ficaram o quê? Cegos. Ficaram cegos. Porque eles falaram mal de Yarruxa, tá? As testemunhas desta cena encheram-se de pavor e ficaram perplexas, confessando que qualquer palavra de sua boca, fosse boa ou má, tornava-se um fato e se convertia numa maravilha. Quando José percebeu o que Yarruxa havia feito, mais uma vez, né, que as pessoas ficaram cegas, olha o que aconteceu aqui, Quando José percebeu o que Yarruxa havia feito, agarrou sua orelha e a puxou fortemente. Então, como eu sei que tem pessoas que estão começando pela primeira vez, né, e que pode ter os livros em mãos, né, vou dar uma forcinha aqui, porque já tem vídeos mostrando algumas leituras de livros anteriores, tá, que também fala que José puxou a orelha de Yarruxa, exortando Yarruxa. Foi exatamente no livro apócrifo, também no volume 1, tá? A história de José o Carpinteiro, na página 441, no capítulo 17, versículo 13 e 14, tá? É lá que mostra a puxada de orelha de José em Yarruxa, tá? Por quê? Porque nos versículos anteriores vai falar que uma criança foi mordida de cobra e morreu. E como sempre, eles estavam perseguindo Yarruxa de todas as formas, começaram a acusar Yarruxa, entendeu? E aí o que Yarruxa faz? Ele vai lá e ressuscita a criança, o coleguinha dele, né? Ele ressuscitou. Mas na hora que aconteceu isso, que ele ressuscitou, ele chama a atenção das pessoas, tanto das pessoas boas como das pessoas ruins, que estavam querendo perseguir Yarruxa. E nisso, José vai lá e puxa a orelha dele e ainda diz assim: não sejas imprudente, meu filho.
E Yahusha também adverte ele. E vocês vão ver que aqui Yahusha também vai fazer a mesma coisa, quase as mesmas palavras. Vamos continuar aqui para vocês perceberem o que Yahusha vai fazer. Olha, quando José percebeu o que Yahusha havia feito, agarrou sua orelha e a puxou fortemente. O rapaz Yahusha, tá? Indignou-se e lhe disse: a ti, meu pai, é suficiente que me vejas sem me tocares. A ti, meu pai, basta me ver sem me tocar. Tu és o meu pai, é o que ele está querendo dizer, tá? Aí ele continua: tu nem sabes quem sou, pois se soubesses, não me magoarias. Oh, coisa linda, né? E ao mesmo tempo dá vontade de chorar. Não me magoarias. E ainda que nesse instante eu esteja contigo, fui criado antes de ti. Olha, tá? Até aqui, nessa história, Yahusha ainda está entre os 5 anos, por aí assim, tá bom? Mais ou menos isso. Capítulo 6. Naquela época, encontrava-se em um local próximo um certo rabino de nome Zaqueu, o qual, ouvindo Yahusha falar dessa maneira com o seu pai, encheu-se de admiração ao ver que, sendo menino, dizia tais coisas. Então, passados alguns dias, aproximou-se de José e lhe disse: vejo que tens um filho sensato e inteligente. Então, me confie para que aprenda as letras. Como sempre, mais uma vez, a gente vai ler aqui, né? Como vimos no livro anterior, né? Professores querendo ensinar Yahusha. E os pais também preocupados com o futuro de Yahusha. Porque até então, para eles, Yahusha era analfabeto. Ainda não tinha ido para a escola. Aí ele continua: eu, de minha parte, juntamente com elas, ensinar-lhe-ei todas as espécies de sabedoria e a arte de saudar os mais velhos, de respeitá-los como superiores e pais, e de amar os seus semelhantes. Ele está falando logo com quem, né? E lhe disse todas as letras com grande esmero e clareza, desde o alfa até o ômega. E Yahusha, porém, fixou seus olhos no rabino Zaqueu e lhe disse: como te atreves a explicar beta aos outros, se tu mesmo ignoras a natureza do alfa? Olha, hipócrita, explica primeiro a letra A, se é que sabes, e depois acreditaremos em tudo que disseres com relação a B. Depois começou a interrogar o professor sobre a primeira letra, porém este não pôde responder-lhe. Disse então a Zaqueu na presença de todos, Yahusha, tá? Ali provavelmente tinham outros alunos, né? E olha o que ele vai dizer diante de todos: aprende, professor, a constituição da primeira letra e repara como tem linhas e traços médios, aqueles que vês unidos transversalmente, conjuntos, elevados, divergentes. Os traços contidos na letra A são de 3 sinais, homogêneos, equilibrados e proporcionados. Olha a sabedoria de Yahusha diante de um professor e diante dos outros alunos. Capítulo 7. O professor Zaqueu, quando ouviu a exposição feita pelo menino sobre tantas e tais alegorias acerca da primeira das letras, ficou desconcertado diante da resposta e da erudição que ele manifestava. E disse aos presentes: pobre de mim,
Aí ele vai reconhecer que ele não sabe é nada diante daquela criança, né? Pobre de mim, não sei o que fazer, pois eu mesmo procurei a confusão ao trazer este jovem para junto de mim. Leva-o, então, irmão José, eu rogo-te. Não posso suportar a severidade do seu olhar. Não consigo fazer com que seu discurso seja inteligível para mim. Este jovem não nasceu na terra, né? Lógico que ele não nasceu na terra. Ele já existe, ele já era, ele já é, tá? Até mesmo antes da criação de todas as coisas. Aquela luz, do haja luz, a primeiro dia, haja luz e houve luz, já era o nosso Yahushua. Este jovem não nasceu na terra, é capaz de dominar até mesmo o fogo. Talvez tenha nascido antes da criação do mundo, né? E nós sabemos, né? Que sim, que ele nasceu. Não sei qual o ventre que pôde tê-lo carregado e qual seio pode havê-lo nutrido. Ai de mim, meu amigo, estou aturdido, né? Ele estava aperreado. Não posso seguir o voo de sua inteligência. Enganei-me, pobre de mim. Queria muito ter um aluno e deparei-me com um mestre. Eita, coisa linda e forte. Olha, vou repetir. Queria muito ter um aluno e deparei-me com um mestre. Percebo perfeitamente, amigos, a minha confusão, pois eu velho e tudo mais, deixei-me vencer por uma criança. É de se ficar arrasado e morrer por causa desse jovem, pois neste momento sou incapaz de olhá-lo fixamente. Com vergonha, né? Que vou responder quando todos me disserem que me deixei vencer por um rapazote? O que eu direi? Que vou explicar a respeito do que ele me disse sobre as linhas da primeira letra? Não sei, amigos, porque ignoro a origem e o destino dessa criatura. Por isso te rogo, irmão José, que o leves para casa. É algo extraordinário. Ou um Deus, ou um anjo, ou já não sei o que dizer. Imagino a cabecinha dessas pessoas lá, né? Como não ficaram de ver tantas coisas que Yahushua fazia? Por que será que essas coisas não estão na Bíblia, meus irmãos? Será que eles pensaram assim? As pessoas que não deixaram isso aqui entrar na Bíblia, pensaram assim, isso aqui vai bugar a mente das pessoas? Ou será que era para a gente realmente não saber o grau, o tamanho, a proporção do poder do nosso Salvador? Capítulo 8. E enquanto os judeus se entretinham em dar conselhos a Zaqueu, o menino pôs-se a rir com muita vontade e disse, o menino Yahushua: frutificai agora vossas coisas e abri os olhos à luz, os cegos de coração. Vim de cima para amaldiçoar-vos e depois chamar-vos para o alto. Pois esta é a ordem daquele que me enviou por vossa causa. Quando o menino terminou de falar, meus queridos, olha, aqui tá dizendo assim, quando o menino, tá? Aqui tá frisando menino, quando eu leio assim menino, depois eu boto Yahushua, eu penso assim, que na leitura eles querem frisar que Yahushua era um menino ainda, tá? Então por esse motivo a leitura é assim, quando o menino terminou de falar, sentiram-se imediatamente curados todos aqueles que haviam caído sob a maldição, os que ficaram cegos, né? Porque estavam falando mal de Yahushua, viu? E desde então, ninguém ousava irritá-lo para que ele não o amaldiçoasse ou viesse a ficar cegos. Capítulo 9.
Dias depois, encontrava-se Yahushua brincando no terraço. E um dos meninos que estavam com ele caiu do alto e morreu. Os outros, ao verem isso, foram-se embora e somente Yahushua ficou. Depois chegaram os pais do morto e puseram a culpa nele, em Yahushua, né? Mas Yahushua lhe disse: não, eu não o empurrei, mas eles o maltrataram. E Yahushua então deu um salto de cima do terraço, vindo a cair junto ao cadáver. E pôs-se a gritar bem alto: Zenon! Assim se chamava o menino. Zenon, levanta-te e responde-me: fui eu quem te empurrou? O morto levantou-se num instante e disse: não, Yahushua, tu não me jogaste, porém me ressuscitaste. Viu? Essa história aqui também está em outros livros, tá? Nesse, ou o Árabe da Infância, ou José o Carpinteiro. Nesse momento eu não me recordo, tá? Mas já está nos vídeos anteriores sobre essa parte aqui, tá? Ao ver isto, ficaram consternados todos os presentes, e os pais do menino glorificaram a Yahu por aquele maravilhoso feito e adoraram a Yahushua. Capítulo 10. Poucos dias depois, estava um jovem cortando lenha nas redondezas. E aconteceu que o machado escapou e cortou a planta do seu pé. O infeliz estava morrendo rapidamente por causa da hemorragia. Sobreveio por isso um grande alvoroço e juntou muita gente. Também Yahushua veio ter ali. Depois de abrir espaço à força por entre a multidão, chegou junto do ferido e com suas mãos apertou o pé injuriado do jovem. Ferido, né? O pé cortado do jovem, que no instante ficou curado. Disse então ao rapaz: levanta-te já, continua cortando a lenha e lembra-te de mim. Aqui não diz o nome dessa pessoa que aconteceu esse episódio, né? A multidão, quando se deu conta do que havia acontecido, adorou o menino, dizendo: verdadeiramente o espírito de Yahu habita nesse rapaz. Viu? Coisa linda, né? Capítulo 11. Quando tinha 6 anos, sua mãe lhe deu certa vez um cântaro para que fosse enchê-lo de água e o trouxesse para casa. Mas no caminho, Yahushua tropeçou nas pessoas e a vasilha se quebrou. Então ele estendeu o manto com o qual se cobria, encheu de água e levou a sua mãe. Esta, ao ver tal maravilha, pôs-se a beijar Yahushua e foi guardando em seu íntimo todos os mistérios que eu via realizar. Toda alegre, né? Toda alegre Maria. Capítulo 12. Certa vez, sendo tempo de semeadura, saiu Yahushua com seu pai para semear trigo em sua propriedade. E enquanto José esparramava as sementes, o menino Yahushua teve também vontade de semear um grãozinho de trigo. E após ceifar e debulhar sua colheita, somou 100 coros, ou seja, multiplicou muito, né? 100 vezes mais. Convocou então em sua propriedade todos os pobres da região e repartiu com eles o grão. José, depois, levou para si o restante. E Yahushua tinha 8 anos quando operou esse milagre. Tá vendo, meus irmãos? Aqui já vai mudar a idade de Yahushua. Aqui já está dizendo que ele já tem 8 anos, tá? Então agora, a continuação da história, eu creio que é com ele 8 anos. Tá bom? Capítulo 13.
Seu pai, que era carpinteiro, fazia arados e cangas, e certa vez recebeu o encargo de fazer uma cama para certa pessoa de boa posição. Aconteceu que uma das tábuas era mais curta que a outra, e por isso José não sabia como proceder. Então o menino Yarruxa disse a seu pai: põe no chão ambas as tábuas e iguala-as pela metade. Assim fez José. Yarruxa foi até a outra extremidade, pegou a tábua mais curta e a esticou, deixando-a tão comprida quanto a outra. José, seu pai, encheu-se de admiração ao ver o prodígio e cobriu o menino de abraços e beijos, dizendo: feliz de mim, porque Iarro me deu este menino. Capítulo 14. José, percebendo que a inteligência do menino ia amadurecendo ao mesmo tempo que a idade, quis novamente impedir que ele permanecesse analfabeto. Por isso levou-o até um outro professor e o colocou à sua disposição. Este lhe disse: ensinar-te-ei em primeiro lugar as letras gregas, depois as hebraicas. Era evidente que o professor conhecia bem a capacidade do rapaz e sentia medo dele. Depois de escrever o alfabeto, entretinha-se com ele por um longo tempo, sem obter nenhuma resposta dos seus lábios. Finalmente, eu acho que teve aquele momento de silêncio, né? Yarruxa olhando para ele calado e ele esperando a resposta de Yarruxa. Finalmente, Yarruxa lhe disse: se és mestre de verdade e conheces perfeitamente as letras, dize-me primeiro qual é o valor de alfa e então te direi qual é o de beta. Irritado, o professor então bateu-lhe na cabeça. Olha isso. Bateu-lhe na cabeça. Quando o menino sentiu a dor, Yarruxa sentiu a dor, amaldiçoou e imediatamente o professor desmaiou e caiu de bruços no chão. O jovem Yarruxa voltou para a casa de José. Este encheu-se de pesar e disse a Maria que não o deixasse sair de casa, porque todos aqueles que o aborreciam vinham a morrer. Tinha até medo, né? Mas não era culpa de Yarruxa não, gente, né? Vocês estão percebendo que as pessoas... olha, esse professor bateu na cabeça dele. O outro fez aquilo ali na costa dele. Então, são coisas que a gente tem que meditar, né? Meditar, tem que analisar. Não era porque Yarruxa era vingativo, tá? Então aqui, e também as coisas que Yarruxa fazia era justamente para que as pessoas que vissem o que ele estava fazendo, era para que elas testemunhassem e tivessem a convicção de quem ele era. De quem ele era e por que ele estava fazendo aquilo ali. Tanto que muitos, né, entendiam e diziam, eles revelavam: verdadeiramente és filho do Criador, verdadeiramente tu és o filho do Criador, né? Então, para que isso acontecesse, era preciso que essas outras coisas que a gente está lendo aqui, essas maldades dessas pessoas e o que Yarruxa fazia, era preciso acontecer, tá? Capítulo 15. Passado algum tempo, outro professor que era amigo íntimo de José lhe disse: leva teu filho à escola. Talvez com delicadeza eu possa ensinar-lhe as letras. José replicou: se te atreves, irmão, leva-o contigo. Ele o aceitou com muito receio e preocupação, porém o menino progredia com muita boa vontade. Esse ainda começou, né? Ainda começou a ir para a escola, estava progredindo aqui, ó. Dizendo, porém o menino progredia com muita boa vontade. Ele entrou impetuosamente na sala de aula e encontrou um livro colocado sobre a carteira.
Pegou e, sem parar para ler as letras que nele estavam escritas, abriu sua boca e começou a falar, levado pelo espírito de Iarro, ensinando a lei aos circunstantes que o escutavam. E uma grande multidão que se havia juntado ouvia-o, cheia de admiração pela maravilha da sua doutrina e pela clareza de suas colocações, considerando que era uma criança que assim lhes falava, uma criança de 8 anos, tá? José, quando soube disso, encheu-se de medo e correu imediatamente até a escola, receando que também aquele professor pudesse ter sido maltratado. Este, porém, lhe disse: saiba, irmão, que recebi este menino como se fosse um aluno comum, e acontece que está sobejando graça e sabedoria. Leva-o, por favor, para a tua casa. Ao ouvir essas palavras, o menino sorriu e disse: agradeço a ti por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Olha que coisa linda. Será curado aquele que anteriormente foi castigado, ou seja, por causa deste professor, o outro que bateu na cabeça dele e ele amaldiçoou e ele caiu, né? Ele está curando agora. Ele está dizendo: agradeço a ti por haveres falado com retidão e dado um testemunho justo. Será curado aquele que anteriormente foi castigado. E imediatamente o outro professor sentiu-se bem. E José pegou o menino e foram para casa. Capítulo 16. Certa vez José mandou seu filho Tiago juntar lenha e trazê-la para casa. O menino e a Ruxa o acompanhou, mas aconteceu que enquanto Tiago recolhia os gravetos, uma cobra picou-lhe a mão. Tendo caído ao chão, ficou completamente largado e, estando já para morrer, a Ruxa se aproximou e assoprou a mordida. Imediatamente desapareceu a dor. A cobra explodiu e Tiago recobrou imediatamente a saúde. Esse Tiago é filho de José, filho legítimo, tá? Com a sua esposa que faleceu. Tá? Ele é irmão de criação de Arruxo, tá bom? E foi ele que ficou, ele era o caçula, foi ele que ficou com Maria. Quando Maria veio para os cuidados de José, para a casa de José, José saiu para trabalhar com os outros filhos. E quem ficou com ela foi Tiago, era uma criança, então ela ficou cuidando de Tiago, tá bom? Capítulo 17. Aconteceu depois, nas vizinhanças de José, que um menino que vivia doente veio a falecer. Sua mãe chorava inconsolavelmente. E Arruxo, ao tomar conhecimento da dor daquela mãe e do tumulto que se formava, acudiu rapidamente. E, encontrando o menino já morto, tocou-lhe o peito e lhe disse: pequenino, falo contigo. Não morras, mas vive feliz e fica com tua mãe. No mesmo instante, o menino abriu os olhos e sorriu. Então disse Arruxo à mulher: anda, pega-o, dá-lhe leite e lembra-te de mim. Mas a segunda pessoa, nessa leitura que ele diz, lembra-te de mim, tá? 8 aninhos, e Arruxo ainda tinha, né? Ao presenciar o acontecimento, os circunstantes encheram-se de admiração e exclamaram: na verdade, este menino ou é um Deus ou é um anjo de Deus. Pois tudo que sai da sua boca torna-se um fato consumado. E Arruxa saiu dali e pôs-se a brincar com os outros jovens. Capítulo 18. Dias depois, aconteceu que, estando construindo uma casa, sobreveio um grande tumulto. E Arruxa levantou-se e dirigiu-se até o local.
E vendo ali um cadáver estendido no chão, tomou-lhe a mão e dirigiu-se a ele nos seguintes termos: Homem, falo contigo, levanta-te e termina o teu trabalho. Ele se levantou em seguida e o adorou. A multidão que viu esta cena encheu-se de admiração e disse: Esse rapaz deve ter vindo do céu, pois tem livrado muitas almas da morte e ainda seguirá livrando mais durante a sua vida. Capítulo 19. Quando contava 12 anos, seus pais, como de costume, foram em caravana até Jerusalém para assistir às festas da Páscoa. Quando as festas terminaram, eles voltaram para casa. Mas no instante de partir, o menino Yahushua retornou a Jerusalém, enquanto os seus pais pensavam que o encontrariam na comitiva. Depois do primeiro dia de marcha, puseram-se a buscá-lo entre os seus parentes, ou seja, passou o primeiro dia dentro dessa caravana, procurando tudo, e não achavam. Depois do primeiro dia de marcha, puseram-se a buscá-lo entre os seus parentes, mas não o encontrando, preocuparam-se muito e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Finalmente, depois do terceiro dia, o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos estavam atentos a ele e admiravam-se de ver que, menino como era, deixava os anciãos e mestres do povo sem palavras, averiguando os principais pontos da lei e as parábolas dos profetas. Aproximando-se Maria, sua mãe, lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Veja com que preocupação temos estado a te procurar. E Yahushua, porém, respondeu: E por que me procuravas? Não sabias, acaso, que devo ocupar-me das coisas que se referem ao meu Pai? Esse meu Pai é o Pai Celestial, tá bom? Que se referem ao meu Pai? E os escribas e fariseus lhes diziam: És tu, acaso, a mãe deste menino? Ela respondeu: Assim é. E eles retrucaram: Pois feliz de ti entre as mulheres, já que Iahu teve por bem bendizer o fruto do teu ventre, porque semelhantes glória, virtude e sabedoria não ouvimos e nem vimos jamais. E Yahushua levantou-se e seguiu sua mãe, e era obediente a seus pais. Sua mãe guardava todos esses fatos no seu coração. Enquanto isso, Yahushua ia crescendo em idade, sabedoria e graça. Honras seja dada a ele por todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Essa última história desse capítulo 19 que nós lemos agora está lá na Bíblia, Que foi quando Yahushua saiu de perto dos seus pais, E foi para conversar com esses doutores, Onde eles ficaram admirados com tanta sabedoria, Bom, meus queridos, eu sei que o vídeo ficou bastante longo, mas não tinha como ser diferente, porque a história foi lida completa, tá? O livro foi lido completo. Aqui eu finalizo aquela sequência de livros sobre a infância de Yahushua, tá? Se a gente ler outros livros que vai tocar nesses assuntos, eu acredito que vai. Eu acho que vai ter algum livro que vai tocar nesses assuntos. A gente vai recordando, Então, meus amados, eu desejo a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que fiquem na benevolência de Yahu, na suficiência de Yahushua,